Amigas. Olá, boa noite. Que sorriso Boa lindo. noite, meninas, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora. Seja muito bem-vinda. Quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu zelo, sua excelência. Você realmente tem muito a nos ensinar hoje a respeito de como empreender por meio de um sonho. Então, às vezes, as nossas amigas pensam que eu tenho esse sonho, mas não dá para transformar em negócio, não. Você vai mostrar que é diferente, né, não, amiga? Fica à vontade, viu? Vamos, Pode vamos começar. sim. Tudo bem? Meu nome é Gláucia, sou empreendedora, tá? Empreendedora da Dumô. Costumo falar que a Dumô é meu neném, né? Minha coisa linda. Então, assim, são minhas Ai, que geleias lindo. artesanais, feitas em casa com muito carinho, com muito amor, tá? Quem é a Gláucia, né? A Gláucia Uhum. é uma empreendedora hoje, mas a Gláucia já foi uma gerente de contrato do mercado de tecnologia da informação. Já atuei ali no mercado CLT durante 19 anos e houve um momento da transição de carreira onde eu resolvi empreender. E o empreender, eu costumo falar que não é fácil, mas é possível. É possível quando você planeja a tua estrutura, quando você planeja e segue para aquele planejamento bem direitinho, tá? E às vezes você tem que traçar uma nova rota, a gente para, respira e faz uma nova rota. É possível, não é fácil, mas é possível. Perfeito. Conta pra gente como que nasceu a Dumont, o desejo de você estar criando a Dumont. Vamos lá. A Dumont. A Dumont tem uma história muito engraçada no começo. Primeiro porque eu não gostava de geleia, de jeito maneira alguma. E como que pode uma pessoa que não gostava de geleia hoje empreender com geleia, né? O que acontece? Tiago, meu namorado na época, hoje meu marido, me deu um pote com geleia. E eu virei, meu pai do céu, vou experimentar esse negócio. Eu não gosto. Como que eu vou falar pra ele que eu não gosto? Passou uma semana. Ele me perguntou: "E aí, amor, experimentou a geleia?" Eu falei: ainda não, mas eu vou experimentar." E aí eu fiquei com aquilo no coração. Meu Deus, eu tenho que experimentar porque eu tenho que falar pra ele se eu gostei ou se eu não gostei, né? E quando eu provei, eu falei, meu Deus, o que que isso faz perdido do universo? Era um sabor totalmente diferente. Não era aquele sabor que me remetia a estar internada, tá? Porque aquela geleinha, que eu não vou falar o nome, é quadradinha, que a gente ganha no Uhum. hospital, me remetia a estar internada. E eu era uma criança que vivia muito internada. Então eu não gostava por esse motivo, eu tinha um trauma, né? E o trauma estava associado à geleia ser ruim porque me remetia à internação. E quando eu experimentei, eu virei, gente, é apaixonante. Levei para o meu pessoal no serviço na época, eu trabalhava em uma outra empresa de tecnologia e apresentei para eles. Quando eu apresentei, o pessoal simplesmente pirou, tá? Gostou demais. Isso foi mais ou menos em 2010, tá? E aí eu virei, cara, isso tem possibilidade. Mais à frente, a gente decidiu, eu virei para ele, olha, vamos fazer geleia? Por quê? Porque eu gosto de viajar e você também. Sendo que nós éramos dois estudantes, né? E que tinham acabado também de comprar seu imóvel. E ficou muito, muito apertado para poder viajar do jeito gostoso que a gente gostava de viajar para Visconde de Mauá. E aí a geleia foi um escape para a gente conseguir ter grana para essas viagens. Ajudava no pedágio, pagava um almoço, pagava até mesmo a pousada, já pagou a pousada algumas vezes, ou uma diária apenas da pousada. Então, assim, foi algo que eu vi que gerava financeiro para pagar, né, os nossos passeios. E aí, como que a gente fazia isso? A gente ia para casa da minha sogra, fazia geleias e vendia. A primeira vez que eu fiz, eu não sabia preço, eu não sabia nada. Nossa, não tinha noção de nada, nada, nada. Eu sempre gostei de vender, mas eu não sabia como era é, árduo o processo de produzir, arrumar e entregar o produto final, né? Isso tudo a gente fala na administração que a gente tem que contabilizar, tá? Até mesmo para poder empreender e não ser sufocante. E assim,
A gente foi para casa da minha sogra, fizemos 10 vidros. Estava escrito geleia errado, que na época não tinha mais acento, já tinha caído o acento da geleia, e tava geleia morango, não tava nem o geleia de morango escrito, né? E foi um rótulo preto, foi algo muito simples, e eu levei para o serviço, o pessoal comprou. O pessoal, na verdade, me encomendou, não sabia preço, não sabia nada. Eles simplesmente compraram. Quando isso aconteceu, eu falei, gente, o produto é bom. É bom, e a gente só fazia de morango, tá? E aí a gente começou a inventar alguns outros sabores, né? Eu trouxe um sabor da região ali do norte do Brasil, que é o cupuaçu, e levei para o pessoal gostou muito. Aí o Thiago começou a desenvolver outras receitas. Eu costumo falar que ele é o alquimista da história, né? Na verdade, é do Mo, porque o Mo que fazia, ele faz as geleias. Hoje ele não faz mais, tá? Mas a receita é dele, né? Então, assim, o Mo que fez do Mo. E por quê? Por que esse nome? Quando surgiu esse nome? Esse nome surgiu num momento muito que eu estava super empolgada com a marca. Eu tinha criado uma marca, TG Geleias, que era Thiago e Glaucia Geleias. Nossa, foi um espetáculo. Ter geleias pra cá, ter geleias pra lá. Já tinha feito rótulo lindo, com desenhozinhos de flume, cada coisa maravilhosa. E uma amiga minha chegou pra mim, Gláucia, um produto tão gostoso, com uma apresentação tão bonita, por que o nome de advogados e associados? Nossa, aquilo dali acabou comigo. Acabou, mas ao mesmo tempo serviu para eu construir uma marca muito bonita que se perpetua, né? Então eu virei para ela, não sei que marca colocar. Ela procura, busca, tenta pegar inspiração e assim eu comecei. Aí uma amiga minha da faculdade virou, Gláucia, por que que você não coloca o apelido que vocês se chamam? Eu falei, meu Deus, eu vou colocar Gordelícia e Magrela, não tem como, não tem como, sem condição. E aí eu pesquisei no mercado também, Gordelícia, já existe uma bebida com uma cerveja com esse nome e não dava para seguir com esse nome, não seria legal. E aí, do nada, dentro da sala de aula mesmo, eu chamo ele de Mo. Do Mo. O Mo que fez, ele que faz. Então, é do Mo. E assim a gente começou fazendo as geleias e vendendo para os amigos e pagando nossas viagens. Aí chegou um momento que o Mo, em uma dessas viagens, que teve uma ajudinha da geleia ali, me pediu em casamento. Quando ele me pediu em casamento, os gastos, tipo, o lucro da geleia não deveria mais ir para as viagens, né? E sim para nossa casa, para a construção do nosso lar. Né? E aí a gente começou a fazer geleia sazonalmente. Virou, assim, era um produto meio que exclusivo, porque a gente fazia quando dava na telha, tá? Deu na telha, esse final de semana vamos fazer, e a gente fazia e levava. Na administração, a gente chama isso de técnica do empurra. Eu produzo um produto e eu vendo aquele produto que está em prateleira. Eu não vou vender algo que você me encomendou. Eu Uhum. não tinha isso e não tenho isso hoje na Dumont. Por quê? Porque existem frutas sazonais e às vezes eu produzo um produto e esse produto pode não ser tão legal porque não é a época daquela fruta, como por exemplo manga, tá? E aí a gente começou a fazer e vender, mas esse dinheiro começou a ficar retido para comprar as coisas de casa, e as coisas de casa simples, tá? Liquidificador, sanduicheira, cafeteira, tudo muito de forma orgânica. A gente foi comprando pra gente, Tupperware, né? Que tem que ter Tupperware. Então, assim, foi sendo construído de uma forma muito graciosa do Mu, vamos colocar dessa forma. Depois, eu tive que dar uma pausa porque eu consegui uma oportunidade que era uma oportunidade que seria para eu usar no futuro da Dumont, que seria uma oportunidade de gerenciamento, né, de equipe. E quando eu entrei para a parte do gerenciamento de equipe, eu falei, quando eu tiver a Dumont grande, eu já vou saber gerenciar a equipe. E essa foi a minha bagagem, né? Foi o que eu queria, era o que eu idealizei a Dumont ali na faculdade, né? Porque eu conheci a minha professora maravilhosa, Maria Cecília, que me deu um suporte fora do comum para construir meu projeto final.
né? E esse projeto final foram a criação das geleias, né? Eu criei a marca, né? A Dumont ali, desenhei o plano de negócio junto com ela. E hoje eu ainda falo com ela, ela é minha parceira. E também foi muito legal no período da geleia, quando eu falei com ela do projeto final da faculdade, que ela me levou para casa dela para eu aprender sobre geleia, porque ela também trabalha com geleia. E ela dividiu o Maravilha, conhecimento comigo, então foi uma expertise fora do comum, entendeu? E entendi. depois que eu saí desse emprego, né, onde eu gerenciava equipe e aprendi a gerenciar, e eu acredito que seja com excelência, inclusive tem gente aqui na live que já foi meu colaborador, meus parceiros do dia a dia. Eu tenho certeza que eu. É o Carlinhos aí, chefe. Ai, chefa, Eu tenho sucesso. certeza que eu. Eu tenho certeza que eu fiz a diferença. E a ideia de ser da Dumont, de estar com a Dumont, assim, maior para o futuro, ter planos para o futuro, é que eu consiga ter uma equipe maior, né? E conseguir gerenciar. Então, essa bagagem ali dessa empresa que eu trabalhei como líder, me fez olhar para a Dumont e entender que a Dumont pode ser muito maior, entendeu? Maravilha. Entendi, perfeito. Agora, uma questão que você tocou aí, na questão do projeto, eu recebo algumas dúvidas com relação à precificação. Algumas Ah, pessoas não conseguem entender a questão da precificação. Ah, eu sou empreendedora, Rosana, eu não sei se eu estou precificando o meu produto certo ou o meu serviço certo. Então, você dá uma palhinha como montar uma precificação, vou aproveitar, né? Gente, tem que então, o, aproveitar. o precificar, ele é muito. Assim, hoje com as geleias, o precificar é algo muito metódico. Você tem que ter noção dos seus produtos, até que limite você pode comprar um fruto, por exemplo. Eu, por exemplo, ao comprar um morango, ele não pode sair mais de R$ 4 a caixa, porque senão eu deixo, não lucro. Eu deixo de lucrar e perco a credibilidade do meu produto. Talvez se eu tiver que aumentar esse valor e fica feio para mim também como marca, né? Mas é literalmente. Vamos lá. Preço. Como que eu estabeleço o meu preço? Eu não vou olhar para o colega do lado. Primeira coisa. O colega do lado não vende o mesmo produto que o meu. Hoje, meu produto, por exemplo, as geleias, não são produtos de prateleira, tá? Você não vai no mercado e encontra minha geleia. É um produto artesanal. Ele é feito com muito zelo, muito carinho, muita atenção. E é feito literalmente à mão. Eu não tenho uma indústria hoje para produção. E esse tempo, ele tem que entrar na contabilidade, coisas que as pessoas não colocam, tá? Além dos produtos que eu tenho, por exemplo, hoje, eu uso literalmente fruta e açúcar, tá? E Uhum, aí eu tenho os vidros, o tecido, ó, eu tenho o vidro, a tag, uhum. né, que é o adesivo. Eu tenho um outro adesivo aqui embaixo, ó. E eu tenho mais dois adesivos aqui, que é a etiqueta e a etiqueta com tabela nutricional. E eu tenho o tecidinho com paninho e mais uma tag. Esses valores todos, eles têm que estar no orçamento. Porque se você não tiver isso, você não tem um produto pronto. Se acabou, você não vai ter dinheiro para comprar de novo. Então a ideia é que a gente coloque tabelado, literalmente, no papel. Não vamos falar de tabela, não. Vamos falar de papel. Uhum. Coloca numa folha de caderno. Quanto você gastou, por exemplo, para fazer a geleia? Morango, açúcar, vidro, tag, tecido. Bota tudo isso. E aí eu tenho que adicionar o seguinte: quanto tempo eu demoro para fazer essa geleia? E aí, literalmente, marcar no relógio. Marquei no relógio. Ah, eu demoro. A de laranja é que mais demora, tá? A de laranja são 7 horas fazendo a de laranja. Para eu fazer uns Uau. 20 vidros. É bem, bem oneroso. E é legal falar até que a de laranja participou do circuito gastronômico da laranja. Sheilinha É, tá aí. aqui falaram aqui, falou. Participou do Muito circuito lindo, da depois eu quero laranja. conversar sobre isso. Vamos falar. Então, você tem que colocar esse tempo todo como sua hora de trabalho, que a gente chama de hora homem. Além dos produtos que você coloca a hora homem trabalhada. Ou seja, demorei 5 horas para fazer. Você vai colocar as 5 horas de trabalho. E aí são, vamos supor que tenham sido 10 potes. Você vai dividir esse valor das 5 horas trabalhadas por esses 10 potes. E aí você vai descobrir o total. Como que a gente faz? Coloca os valores de tudo.
tá? Bota o do gás, que ninguém coloca. Ninguém coloca. O gás, a luz e a hora homem trabalhada. Tem que colocar. Além dos insumos principais para você fazer o seu produto. Tá? Em Uhum. determinados locais, como por exemplo feiras, às vezes a gente tem que colocar o produto mais caro. Por quê? Porque tem que suprir o valor da feira. Ou senão, eu vou vender no cartão. No cartão, ele tem taxa, a gente tem que repassar essa taxa. Porque senão a gente não lucra. Então, é algo que tem que ser, primeiro, ter uma consultoria legal sobre isso, eu consigo ajudar também, tá? Mas Maravilha. de forma básica, é colocar todos os seus itens, hora homem trabalhada e luz e gás. Beleza, colocou tudo isso, o certo é ver o total, multiplicar por 2. Pelo menos multiplicar por 2. Nesse caso, que é serviço artesanal, talvez seja até 3, mas aí a gente estabelece. Eu multiplico hoje por 2. Uhum. Multipliquei por 2. Daquilo ali, eu vou e divido pela quantidade de produtos que eu produzi. Ou seja, vamos supor que tenha dado R$ 100 para produzir 10 vidros desse. Vamos Uhum. supor, não é, tá? Mas supondo. Uhum. 10 Tá. ficou. Eu peguei 100, divido por 10, que é a quantidade de vidros que eu produzi. Logo, eu entendi o valor de custo. R$ 10 Uhum. cada um. E aí eu multiplico por 2 ou 3, porque é um produto artesanal, ele é diferente. Ou seja, esse produto ele pode sair a 20 ou R$ 25. Não é esse o valor, até mesmo 30. Não é esse o valor desse, tá? Mas é só para que tenha uma ideia de, de, de conta matemática. E se tiver alguma dúvida, também pode me chamar que eu dou uma ajudinha. Perfeito, perfeito, isso. Porque essa é realmente a maior dúvida. Inclusive, a questão da cobrança, muitas das vezes, tem a ver com o merecimento, aquela questão da pessoa valorizar o seu produto ou o seu serviço. Nós estávamos até conversando, né, na reunião sobre isso, sobre essa valorização. Pode falar, amiga. É uma coisa que eu acho legal falar sobre o meu produto e sobre os produtos que as outras artesãs. Eu valorizo muito o artesanato, eu tenho amiga que faz costura criativa e às vezes as pessoas querem dar preço no nosso valor, no nosso produto. Como por exemplo, essa geleia, minha geleia custa, comprando comigo diretamente, e alguns parceiros que eu tenho, R$ 40. No máximo 45. As frutas vermelhas, né? 45, a de morango 40. E tem uma edição especial que é 40 também, vou mostrar. Isso, Morango com doce de gente. leite, edição especial do Ai, Dia dos Namorados. É só no Dia dos Namorados que vai ter, hein? Não vai ter mais. arrasou, isso aí. Atenção, namorados! Maravilha, maravilha. As pessoas querem colocar preço no nosso produto, sendo que ninguém vê que a gente queima a mão, que a gente fica com ler, aqui dói porque eu faço lacinho, corto o tecido, corto etiqueta, faço esforço repetitivo, né? Uhum. Então, ninguém vê que tem que descascar as frutas, tem que higienizar tudo. É o mínimo, tá? Para poder fazer um produto com decência. É a higienização das frutas, né? Que a gente fala, sanitização. O processo de descascar, o processo de ficar ali quase 5, 6 horas no fogo, porque eu não faço uma geleia, eu faço uma quantidade 15, 20, né? Minha produção ainda é pequena, mas eu faço 15 e 20. Então, as pessoas querem colocar preço no nosso produto. Eu não coloco preço no produto de ninguém. Primeiro, porque eu não sei o trabalho que deu, né? E outra Aqui, ó, que coisa, delícia, ó, eu quero, ó, até que já tem pedido aqui, ó, que maravilha! oh, maravilha. Fala. E assim, uma coisa que eu acho desrespeitoso com quem trabalha com artesanato, com quem trabalha com produto feito à mão, né? Feito com carinho. E como que eu valorizo o meu produto? Sabendo o valor do meu produto. Como que eu vou saber? Escrevendo no papel. Escrevendo no papel, eu vou ter ideia dos meus custos e quanto aquele produto custa, para eu ter segurança na hora de passar o preço. Quando eu tenho segurança, eu falo como que eu gastei. Eu já tive experiências do tipo, nossa, mas um produtinho desse tamanho, nesse valor? Eu virei.
meu produto não tem preço, ele tem valor. Então, Perfeito. eu foi que eu retornei para a pessoa assim: você vai encontrar essa geleia na prateleira de supermercado? Sem conservante, sem aditivos, com fruta selecionada, porque eu seleciono a fruta. Eu escolho. Fruta sagrada aqui não entra. É fruta de verdade, né? Então, assim, esse desrespeito com as pessoas que trabalham com artesanato é muito comum, tá? E a gente tem que se impor. É o nosso produto, é esse valor e ponto final. Se não quer, Isso aí. compra com outro. Às vezes aquele cliente não é com nós, não é pra gente. A gente tem que entender isso. Nem sempre um cliente é pra gente. O cliente que não valoriza o nosso serviço, nossas horas, ele nem sempre vai ser o cliente que a gente precisa. Eu preciso de gente que queira comprar geleia, que goste, que indique para o amigo, que lembre do meu nome nas rodadas de negócio, que lembre do meu nome. Às vezes as pessoas nem lembram mais do meu nome, tá? Mas lembra da do Só Mo. lembra do humor. Lembra da do Mo. E tá ótimo lembrar da do Mo. A gente sabe, ó, eu tô com as meninas aqui do bolo de rolo, as roses. Cara, a gente sabe que o trabalho delas é lindo. Depois eu te mando o Instagram delas. É lindo o Tá. trabalho delas. É, o bolo de rolo é fininho, aquela marquinha, sabe? É lindo demais. Poxa, como que eu não vou valorizar? Entendeu? E por muitas vezes as próprias pessoas do próprio círculo da gente, que até do próprio empreendedorismo, tá? Querem desconto no nosso produto. E isso é algo que não é legal, né? Vamos lá, vamos incentivar um ao outro, vamos, assim, a não ser como é revenda. Vou virar uma revenda sua, vou ter uma constância de venda ali, pelo menos por dia, 10 unidades vendidas, Glaucio. Aí a gente conversa, a gente se entende, né? Porque eu prefiro Uhum. diminuir meu lucro, porque como que é dividido? E aí vamos voltar a falar de empreendedorismo de fato, financeiramente falando. Cada um decide como quer dividir a grana do empreendimento, né? Mas como Uhum. eu faço hoje com a Dumont, que é uma conta muito rápida, tá? Dos meus produtos. Um produto que hoje custa R$ 40, eu costumo falar assim, custam 4 dinheiros. Quando estou 4 dinheiros, eu pego 2 dinheiros desse e guardo. Esse dinheiro é para eu reinvestir. Comprar vidro de novo, comprar fruta, comprar tag, comprar tudo. Um desses dinheiros é meu Prolabore. É meu dinheiro que eu vou transferir para minha conta corrente e lá você vai gastar. E um outro Perfeito. dinheiro, ele é guardado para não mexer. E por que para não mexer? Eu comecei a fazer isso ano passado e quando eu decidi fazer um curso esse ano de geleia, que assim, eu tenho informação de mulher-chefe, cozinha, tudo e a gente sabe fazer porque a gente decidiu fazer, né? Mas eu não tinha Uhum. uma especialização. Então eu entrei no curso de geleia e fui fazer, mas ele não era aqui, era em São Paulo, não tem aqui. E como que pagava isso? Eu tinha dinheiro do meu antigo serviço que eu podia investir, mas não queria Uhum. mexer nesse dinheiro. Queria mexer nesse dinheiro quando eu estivesse lá para poder passear por conta própria, gastar, enfim. Mas para o negócio eu não queria investir, pegar o meu próprio dinheiro particular e gastar com isso. O que que eu fiz? Eu fui lá naquele dinheiro que eu guardei para reserva futura e peguei esse Sim. dinheiro e paguei minha passagem, paguei meu lanche. Não paguei o jantar, porque o jantar era algo mais elaborado que eu queria, então eu paguei do meu bolso, mesmo porque eu queria também andar por lá. Mas daria para pagar um almoço um jantar mais simples. Então, assim, eu estruturei essa grana para que eu tivesse possibilidade de fazer um curso maior. Eu sei que não é possível para todo mundo desse jeito, tá? Mas é possível você manter nem que seja 10%, 20% de reserva. Tem que tirar, porque o dia que você precisar de uma panela nova, porque eu trabalho com comida, então tem que ter panela nova de inox. Tem Uhum. uma faca nova, porque eu tenho faca específica para usar, um descascador específico, um material de inox novo, uma balança ou alguma coisa aconteceu e minha panela queimou, não sei, não consigo utilizar. Você tem uma emergência, um dinheiro de emergência. A intenção é que você não mexa nele para que lá na frente você abra ou construa algo maior com esse dinheiro. Mas
é importante ter esse fundo de reserva. Bem importante mesmo. Eu acho que é um pouquinho disso daí, tem mais coisa. Uma aula, como a Carmen falou, uma aula. Vamos falar sobre o circuito gastronômico da laranja. E aí? Vamos. Ó, Sheilinha, acho que tá aqui. Conheci Tá. muita gente legal no Circuito da Laranja. A Sheila foi a que me impulsionou. Quando eu falo me impulsionou, o que acontece? Eu vi um momento da Sheila é, na Casa da Dona, não sei se vocês conhecem aqui em Nova Iguaçu. Tem um restaurante chamado Casa da Dona e ela estava divulgando sobre o circuito gastronômico. E eu falei, cara, eu quero participar disso daí, porque eu tenho geleia de laranja, eu quero participar. E botei lá no Instagram delas, né, da Casa da Dona e da Sheila. Ah, eu falei, quero participar. E a Sheila foi e me chamou, Glaucia, me chama no particular. Aí combinamos, ela veio na minha casa, fez um vídeo super bacana do circuito gastronômico. E aí eu fui convidada para a abertura do evento. Foi onde eu conheci um monte de gente empreendedora, muitas mulheres empreendedoras com potencial e tanto, com empresas maravilhosas que eu sei que vão crescer, são frutos maravilhosos. Assim, são amizades maravilhosas que eu tive, que eu tô tendo agora, né? E ali no Circuito da Laranja eu apresentei a geleia de laranja para algumas pessoas e alguns restaurantes me chamaram, né? Pediram a minha geleia para botar no prato deles para participar do circuito. Então, isso para mim deu uma visibilidade muito legal e eu super agradeci também os organizadores, porque foi no mês de janeiro, foi um mês que é fraco para o empreendedorismo. Ah, outra coisa legal de se falar sobre empreender. O empreender, ele tem picos, tá? Um pico muito bom. A venda começa a final de março, início de abril, e vai até dezembro. Janeiro e fevereiro, e março ali, o começo, são meses muito frios. Por que frios? Não geram muita renda. Então, assim, quando botaram o circuito gastronômico nesse período de janeiro, a gente teve um levante, entendeu? Teve um levante financeiro, a gente conseguiu mobilizar, né, as pessoas do circuito, conseguiram trazer renda. Você lembra do Morango do Amor? A Membro? febre do Morango do Amor me acabou ali, o meu estoque de geleia foi uma loucura, tá? Porque eu fiquei sem comprar morango, o morango tava aos olhos da cara, É, tava muito caro, não, tava claro. impraticável o valor do morango. E aí mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para empreendedorismo, aí volta a Glaucia empreendedora, administradora. A gente vê que o Morango ele impulsionou as confeiteiras. Ele trouxe muita renda para as confeiteiras e num período de que é baixa, que é férias de julho. É um período de baixa financeira. Por quê? São férias escolares, férias que os pais saem com os filhos. Então, assim, vamos lá. Quem movimenta o empreendedorismo somos nós, mulheres. Os homens Sim, compram para as mulheres. Mas a gente tem um percentual muito mais baixo de homens comprando para consumir. Tem, mas é mais baixo, existe. Mas somos nós, as mulheres, que somos consumidoras do empreendedorismo artesanal, principalmente, tá? São as que mais valorizam, inclusive. Então, aquele momento do Morango do Amor, ele trouxe um boom para essas mulheres pagarem as contas, vamos colocar assim. E o circuito gastronômico foi exatamente isso para gente. Ele foi uma campanha que fez com que nós, que trabalhamos com empreendedorismo, com artesanato, consigamos vender mais. E assim, vai ter todo ano, no mesma data, então vai ser muito bom para gente. E trouxe a essência de Nova Iguaçu. Ah, por que um festival da laranja? Festival do Circuito Gastronômico da Laranja foi pelo seguinte: Nova Iguaçu era conhecida como a cidade perfume. Por quê? Porque tinha a florada dos laranjais. Nós fornecíamos laranja para o resto do mundo. Agora não tem mais laranja, só algumas plantadinhas ali na Via Light. Mas nós éramos os principais exportadores, né? Nós mandávamos laranja para o mundo. Então a laranja ficou conhecida como cidade perfume porque era produtora. Então aqui o nosso solo é muito fértil para laranja. Hoje não tem entendi. mais plantação de laranja, mas eu acho que seria uma boa que se tivesse de novo. Vai que alguém me escuta e compra essa ideia.
É verdade. Olha, a doutora Denise falou que a Dumont apoia o grupo de mulheres Resiliência Feminina. Olha, Apoio, apoio. maravilhoso. Apoiamos, eu acho que é um grupo muito importante. Foi onde eu conheci vocês, né? Conheci a Carmen, conheci a Denise. São pessoas que eu tenho imenso carinho, né? No dia a dia. E eu acho que esse momento ali do grupo da resiliência feminina, ele traz não só a oportunidade da Gláucia, que antes nunca palestrar, tá ali junto com a Denise, olhando para essas mulheres e falando: meninas, vocês podem, vamos fazer. É difícil pra caramba, mas se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é Isso é fácil, verdade. mas é possível, né? Então, é um momento onde a gente tem troca, né? A resiliência feminina é um momento de troca, de se aproximar uma da outra, pegar o potencial de cada uma e juntar para que a gente construa algo juntas ou de forma individual também, mas olhando também para o coletivo. O grupo é muito bacana, tá? Quem quiser participar, é só chamar a Denise aí no particular. Muito bom mesmo. Minha amiga, desafios. Deixa eu só olhar aqui rapidinho falando de desafio. Estou sentindo uma internet um pouquinho lenta. Não sei se é impressão minha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não. Pensei que ela estivesse rateando. Sua voz aqui ficou um pouquinho lenta. Me fala um pouquinho sobre os desafios que você enfrentou durante esse período. É outra coisa também que as pessoas falam para mim, assim, Rosana, é tão difícil, é tanto desafio, não sei o que. Pronto, agora meu celular ficou torto. Peraí. Momento bastidores. Faz Pronto, fica parte. assim, tá bom. É, a gente, Então, porque assim, eu acho que o desafio que eu enfrento hoje, né? E eu acho que é de toda mulher que empreende. Rotina doméstica com o empreender. Eu não sou uma empreendedora que é mãe, né? Eu sou mãe biológica, como fala, não sou mãe de uma criancinha. Então, assim, para mim a minha rotina já é bem complexa. Então, quando se uhum, tem uma criança que pretende, tem todo um horário para a escola, voltar da escola, ensinar, fazer comida, dar refeição, administrar isso é muito difícil. Muito difícil. Se você não tiver uma rede de apoio, é bem complicado, bem complicado. Hoje eu vou falar de mim. Hoje eu sou uhum. casada com o Mo, né? Com o Mo, que é É, vulgo Thiago. você é do humor, literalmente. Você é É, do humor, literalmente. eu falo para o pessoal hoje, quando esse é o Mo, gente. Quando eu apresento, esse é o Mo. Aí ele, vulgo Thiago, tá, pessoal? Que ele fala, ninguém conhece ele mais pelo nome. É tudo Mo, ou o Mo da Gláucia, né? O Mo da Gláucia aí, o Mo da Gláucia. E assim, nós somos casados, ele trabalha presencial às vezes, em casa de vez em quando. Então a minha rotina é assim: quando ele não tá em casa, eu produzo geleia. Quando ele tá em casa, eu administro refeições, essas coisas. De casa que tem que. Mas eu já faço comida assim, pro almoço, pra janta e pro almoço do outro dia. Entendeu? Então, assim, tem que ter algo do gênero. Tem que ter um planejamento para que você consiga administrar essa agenda e fazer acontecer. Quando eu falo de Isso aí. planejar, é isso. É literalmente organizar. Segunda-feira é meu dia de produção. Eu não marco nada além da minha musculação com a produção, né? Eu faço. Eu cuido de mim, que tem que cuidar, tá? Cuido de mim Uhum. e vou para a produção na sequência. E depois eu volto a cuidar de mim de novo. Terminou a produção, eu estabeleci que eu vou produzir de 9 às 17. 18 horas, 18h30 ele chega, a gente toma café e depois a gente vai para academia, né? De novo, aí eu vou para academia novamente. Aí no outro dia eu planejei o quê? Ah, no outro dia eu vou arrumar as geleias, porque elas estão produzidas, estão feitas, mas elas não estão esteticamente bonitas. Arrumei as geleias, perfumei elas. E à noite eu tenho um curso. E é curso de gastronomia saudável e sustentável, tá? A Rose tá aqui, se eu não me engano, a Rose, ela também estuda comigo. Então, assim, é bem bacana ter essa rotina. E, por exemplo, na quarta ele fica em casa. Quando ele fica em casa, eu já acordo cedo, faço o almoço, ou decidimos que não vou fazer almoço, vamos comer na rua. Beleza, eu já planejo a janta.
A janta para o almoço, meu almoço do outro dia, para o jantar de sexta, e vou planejando a semana desse jeito. Essa rotina é o mais complicado, entendeu? Estabelecer a regra de que você está empreendendo também e que teu dinheiro precisa vir daquele momento que você tem que parar. Não vou olhar para casa agora, não vou lavar roupa, não vou passar pano no chão agora. Eu tenho que fazer essa parte da contabilidade, eu tenho que fazer essa parte do design com o rapaz do design, e é isso. Tem que criar essa regra, literalmente pegar. Quando eu falo papel, eu pego papel mesmo, tá? Eu tenho um monte de papel aqui colado, um post-it, com as tarefas que eu tenho que fazer, e eu vou fazendo, eu vou tirando essas tarefas dali. E algo que para mim que dá o prazer de a tarefa concluída é pegar, rasgar ou escrever no papel e riscar. É algo que me Ótimo. dá a sensação de que eu fiz as coisas. Porque o que Sim, que acontecia quando eu comecei a empreender? Tinha muita coisa para fazer. Eu fazia tudo e não fazia nada. Ficava tudo muito descontrolado. Então, quando eu comecei a anotar o que eu tenho que fazer no dia, deixar tudo agendado, organizado, eu comecei a olhar e dar ok, dar ok, dar ok. Isso é uma sensação assim, para mim é prazerosa demais olhar para aquilo e falar, eu terminei, eu fiz essa tarefa, eu concluí. Eu tenho a percepção que minhas atividades foram feitas, porque o empreender é administrar seu tempo. Não é sim, só fazer um produto e vender, é administrar o tempo para que você consiga produzir e entregar esse produto. perfeito. Faltou luz aqui em casa. Sim. Vai cair essa live? Vai cair. Sei, Meu Deus. sei. Ai, meu Deus. Puxa Por vida. emoção. Só aqui no meu quarto, que a luz acabou. Tu acredita? Deve ter queimado a lâmpada. Quem sabe faz ao vivo é assim mesmo. Vamos Queimou a lâmpada, continuar só falta então. a lâmpada aqui da frente, gente. Que é Ai, meu sério. Deus, que bom que tem outra. Ai, Minha sim. amiga, em algum momento você pensou em desistir? É outro tópico que surge para mim Ah, também. filha, a gente pensa o tempo todo, é desesperador. Por que é desesperador? Porque a gente acha que as pessoas não estão valorizando, a gente acha que não vai dar certo, a gente se boicota o tempo todo, né? E assim, eu vim de uma realidade onde eu era gerente, então eu ganhava um salário muito bom, né? E aí, quando eu mudo para um salário mais baixo, a minha realidade muda. E aí eu preciso me enquadrar de novo nessa realidade. Estou me enquadrando devagar. E é legal falar o seguinte, nesse momento do desistir. Antes de empreender, até tem depois um podcast aqui que eu fiz, se vocês tiverem um tempinho para escutar, que eu falo. Eu tomei a decisão sozinha? Não, eu sou casada e eu queria muito, meio que eu impus, mas o meu marido é meu apoio. Quando eu falo de apoio, não é só financeiro. Ele é o apoio financeiro hoje, tá? Que eu virei pra ele, olha, eu quero empreender, eu quero tentar, eu quero olhar pra Dumont e falar, cara, eu tentei, se der errado, porque pode dar errado. Não quero que dê nunca, mas se der errado, eu quero pelo menos ter tentado pra ter essa sensação. Eu não quero chegar lá na frente e falar que eu não tentei. Então, quando eu saí do serviço, a gente bateu um papo, eu virei, eu não quero voltar a trabalhar, né, para alguém, ganhar dinheiro para alguém. Eu quero ganhar dinheiro pra gente, até mesmo para quando a gente ficar mais velho, a gente ter uma vida mais leve, né? Com algo mais grandioso, porém leve. Acabou, queimou a lâmpada aqui. Faz aí. Isso não dá pra fazer. Ele aqui quer que troque a lâmpada. Não imagina, no meio da live o homem subindo aqui pra trocar a lâmpada. Eu falei E, para você ficar à vontade. Então, use a música. ai, Jesus, caso sério. E aí, e aí eu conversei com ele, ele virou, tem certeza que é isso que você quer? Se você quiser, eu tô aqui. Morrer de fome a gente não morre. E assim, essa parceria, você ter alguém com você que acredita em você é algo que é maravilhoso, né? Sim, Às vezes eu fico, ai meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. Sendo que quando eu olho para tudo que eu construí,
E quando eu falo tudo que eu construí, eu tô falando disso daqui, mas isso daqui não era assim. Isso aqui era um Entendi. pote vazio, era um pote assim, ó, sem nada, um pote liso. E eu fiz isso daqui e aí a construção foi acontecendo. Uma tabela nutricional não nasce do dia para noite. Uma etiquetadora não é do dia para noite. Foram conquistas que a própria Dumont gerou, entendeu? Uma tagzinha, quando eu peguei a primeira vez eu apaixonei. Então assim, quando vem essa vontade de desistir, eu lembro de tudo que as pessoas me falam sobre o produto. Porque não é um produto comum. É um produto que tem significado, que tem sabor, que tem história, né? Então, não é só mais uma geleia, é a geleia. E eu falo isso com Maravilha. brilho, eu falo isso com brilho nos olhos, porque antes eu não produzia, quem produzia era o Mo, hoje quem produz sou eu, e eu produzo o que eu gosto, tá? Até as pessoas, mas você tem que produzir os sabores que você não gosta também. Não quero, vou produzir só o que eu gosto. Mentira, acabo produzindo às vezes uns sabores mais que eu não gosto tanto, mas produzo que o pessoal curte. Então, assim, é essa coisa do produto ser bom também. E aí não me deixa desistir, porque eu também tenho muita amiga que tá comigo, sabe? Quando eu falo tá comigo mesmo. Não é tá comigo da boca pra fora, tá comigo do tipo, vamos, vai dar certo. Eu tenho uma amiga, não sei se ela tá aqui, mas Opa. quando eu comecei com a Dumont, eu fui, levei pra ela, experimentar, ela gostou, e ela comprou pra dar de presente pra uma outra amiga. E Uhum. ela virou, ah, já tem Instagram? Eu virei, já, mas não tem ninguém lá, nem eu me seguia. Você acredita? Olha, Ela começou olha. a me seguir. E nisso que ela começou a me seguir, ela deu essa geleia pra uma pessoa muito importante em Nova Iguaçu. Só a Paquita da Xuxa. E, Olha! e eu vi o post, sabe quando? 5 anos depois. Que a Meu Paquita da Xuxa repostou. Uma coisa que é importante, não perder o time das coisas, né? Conforme eu Deus. comecei a trabalhar, eu fazia sazonalmente, eu só vi 5 anos depois. E eu virei, nossa, eu não acredito. Aí eu mandei mensagem pra Paquita, é Jô Mineiro, daqui de Nova Iguaçu. Eu mandei Uhum. mensagem pra ela, expliquei o que tinha acontecido. Ela, poxa, eu não lembro, não dá pra saber o que que é, não tô vendo. Já tinha muito tempo, né, gente? Não tinha como ela lembrar. É. Aí, beleza. Deixei, né? Tudo no seu tempo. Nada acontece fora do tempo. E aí, teve um momento em que eu fui convidada para ir para expor ali na Firjan, no Senai, em Nova Iguaçu. Quando eu cheguei lá, quem tá? João Mineiro. Aí ela, eu Ó. conheço a marca, mas eu não conheço a dona. Cara, essa coisa foi tão marcante pra mim, esse momento foi tão marcante, porque as pessoas já não conhecem a Gláucia que faz geleia. Conhece a marca, que é da Gláucia que faz. Então, assim, a Sim. minha marca tá tomando uma proporção diferente. Então, é esse tipo de coisa que não me faz querer desistir mais, né? Porque, além de ter um produto muito bom, é um produto que está sendo conhecido, né? E aí, quando eu falo ser conhecido, participei do Circuito Gastronômico da Laranja em Nova Iguaçu, participei da FENIG, ganhei um prêmio de empreendedorismo em Nova Iguaçu. Então, Maravilha. essa visibilidade é algo que eu almejei no começo, né? Eu almejei, era algo que eu queria, para o primeiro semestre do ano, eu consegui, e assim, eu não consegui sozinha, eu consegui porque as pessoas me apoiam, as minhas amigas apoiam, as pessoas que não conheciam começaram a conhecer e gostam, então elas começaram a entender que não é uma geleia comum. Né? Não é um produto comum. É algo que a gente tem que fazer também, é acreditar no nosso produto. Hoje eu acredito no meu produto porque eu compraria o meu produto. Isso aí, importantíssimo o E que você falou. Eu sempre falo, você que tem que acreditar primeiro. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Como que eu vou vender um produto ou um serviço se eu não acredito? Eu sempre falo sobre isso. Agora eu estou aguardando a sem açúcar, lembra? então, a sem açúcar eu cheguei a fazer sem açúcar.
né? Na verdade, eu usei outro adoçante, que foi o xilitol. No primeiro momento deu super certo, e no segundo momento não ficou legal. Ela cristalizou, então foi um erro ali no processo, eu não sei de fato o que aconteceu, e aí eu deixei ela de lado. Eu falei, não quero fazer sem açúcar agora. E aí, em um Tá, outro eu momento, espero. teve uma pessoa que me pediu, mas sem adoçante, sem nada. E por quê? Por causa do diabetes, né? E a gente sabe que tem muita gente com problema e impossibilidade de comer, e tem gente que não come porque realmente não quer comer o açúcar. É. Vale ressaltar que a minha geleia é bem menos açúcar do que as de mercado, porque eu não gostava de geleia porque era muito doce, lembra? Era muito Uhum. doce, enjoativo. Essa não. Essa o pessoal até briga comigo, por quê? Porque come o pote em um dia. Olha, Um dia, entendi. porque é tipo, é aquele docinho de tipo sobremesa, sabe? Você vai vendo, quando Uhum. você vê, você já acabou com o pote. Então, assim, eu desenvolvi uma, vai estar em breve por aí, que é a tâmara com morango, sem açúcar Uhum. nenhum. Mas aí a Ai, que gente tá, delícia. eu tô fazendo testes. Quais são os testes? A gente chama, eu chamo de tipo, é, eu tenho que fazer, deixar armazenada, ver quanto tempo dura. Abrir e ver quanto tempo dura. Então eu faço tipo um teste mesmo dela, porque é um produto que não tem açúcar, não tem conservante. Se eu não tenho conservante, eu corro riscos. E eu não posso dar esse produto para vocês comerem e falar que ele tem validade de um mês, quando na verdade é de uma semana. Imagina, eu tenho um problema ali de intoxicação, enfim, muita coisa. Quando a gente fala Uhum. de alimento, a gente tem que se preocupar demais com isso, porque o outro está consumindo um produto que você fez com a higiene da sua casa, né? Que hoje eu faço em casa. Então, assim, é a higiene da sua casa, é a higiene da sua sanitização, e saber a durabilidade. Hoje, meu produto, ele dura 2 anos em fora da geladeira, sendo que tem todo um processo para ele durar 2 anos. Eu não só faço o Uhum. produto e enfio num pote, não. O pote tem que ser limpo, esterilizado, para depois jogar ali dentro. E aí, quando joga ali dentro, tem a parte da pasteurização, que é muito. O processo é longo, sabe? Não é um processo. Não é um processo de pegar e fazer uma geleia e botar num pote e enfiar na geladeira. Não é isso. Não é esse o processo de quando eu falo de empreender com geleias. Entendeu? Perfeito, perfeito. Esse zelo também é importantíssimo. O Eduardo Muito. Antônio está falando aqui, ó, identifiquei os guias de turismo de Nova Iguaçu para levar os turistas para visitar o seu local de venda. Ele Então, falou hoje isso. eu não tenho um local de venda, Eduardo, né? Hoje eu não tenho um local Isso. de venda meu. Hoje eu faço em casa e as pessoas me pedem, a gente se encontra, ou senão eu mando via o iFood, né? Via Uber. Uber. iFood não. E eu tenho uma parceria que está sendo construída, duas, na verdade. Uma já acontece, que é a venda aqui na XL, uma vinoteca que tem perto da minha casa. Eles têm minha geleia lá. E eu tenho uma outra parceria aqui em construção que em breve vocês vão saber. Mas é num bistrô bem conhecido da região e tem tudo a ver com a do Mo, tá? Hoje eu não tenho um espaço físico para receber as pessoas. Esse espaço físico é a cozinha da minha casa. Então não dá para receber gente aqui nela. Ainda não. Mas quem sabe a Gláucia vai, a do Mo cresce e a gente vai ter uma cozinha. Não quero industrializada, tá? Não quero nada industrial, é tudo artesanal. Quero continuar com essa pegada, porque eu aprendi a fazer geleia industrializada e não é o propósito do Mo não é esse, tá? O propósito do Mo é ter fruta caindo em pedaços na tua torrada. Que delícia, meu Deus. Ai, meu Deus, pode imaginar, meu Deus. Ó, a doutora Denise falou, quem prova não sabe comer outra geleia. O Juan falou, melhor geleia. Aqui não dá para comer outra de jeito nenhum, a Carmen falou. Maravilha, esse feedback, gente, é maravilhoso. E é para mostrar, ó, Gláucia é uma fonte de inspiração, é mesmo. Foi uma aula, viu, amiga? Foi uma aula mesmo. Obrigada. Acreditar é super importante, a bolo de rolo falou. Que acreditar é super importante. Olha lá, a doutora Denise, eu escondo do marido, senão ele come de colher. Olha, Denise, olha essa.
Olha essa. É Ah, doce de leite com geleia de morango. eita, Edição limitada do Dia dos Namorados. Minha lindeza aqui. Só faço pro Dia dos Namorados, tá? É sério, não faço mais não. Só pro Dia dos Namorados mesmo. É maravilhosa. E assim, aham. são minhas crianças, né? Ó, essa de frutas vermelhas, Qual que você doce gosta de. mais? Não sei mais. Gosto Não de sei. todas. Não sei. Olha, eu acho que morango foi como tudo começou, então ela tem um peso muito forte, né, pra mim. Uhum. Mas eu gosto das de laranja. A de laranja é algo que as pessoas não valorizam tanto geleia de laranja, até provar a geleia de laranja da Dumont. Porque ela tem o doce, tem o azedo e tem o amargor. Tudo junto num potinho só. E aí te remete e o momento principalmente o pessoal mais velho, os 30 a mais, 40 a mais, remete ao momento do doce da casa de vó. Tem aquela Entendi. memória afetiva, entendeu? Tem a memória afetiva. Ou esses dias eu fiz umas de cajá. Já acabou, tá? Foi edição limitada. Fiz 4 unidades somente para um teste e falei com o pessoal. Tipo, o pessoal comprou. E, tipo, quem provou já, né? Gostou demais. Então, assim, eu tento trazer essas memórias afetivas. Ah, o pessoal tá falando das de pimenta. Tem um monte com pimenta que o pessoal ama. Ah, tem uma amiga minha, que é a Gleice, que tá aqui com a gente, que ela não gosta de geleia, Gláucia, não gosto. E eu, prova aqui, prova, que eu sou insistente, tá? Sou insistente com força para provarem meu produto. Se ele falou que não gostou, eu não vou insistir mais. Mas assim, Entendi. eu quero que a pessoa experimente e entenda que eu também não gostava. E eu não gostava por quê? Porque geleia é doce, a textura da geleia nem sempre me satisfez, porque o que acontece? Quando a gente faz geleia industrializada, a gente usa pectina industrializada. A pectina industrializada é um componente que deixa ela geleificada, é tipo uma gelatina, deixa ela dura. E essa Entendi. rigidez da geleia não me deixava feliz, a textura também não me agradava. Então, quando eu pego a geleia na textura que tem hoje da Dumont, que é cremosa e com um pedaço de fruta, eu sinto uma textura diferente no sabor. Tanto é que combina com biscoito, com torrada, com bolo, tá? No sorvete, na salada verde. Algumas saladas combinam, tipo, geleia de manga com maracujá, geleia de laranja de maracujá puro e a de pimenta super combinam com salada verde com queijo também. Então, assim, essas combinação é o limite, né? A gente tem uma Sim. turma aí que bota geleia de pimenta no ovo. Eita! Eu não consigo, mas tem gente que coloca e gosta, então vamos que vamos. O negócio é fazer o que a pessoa quer fazer, até porque paladar é algo que é muito individual, né? Então, assim, quando eu faço as geleias, eu falo para o pessoal experimentar para que eles tenham ideia de que nem sempre aquela geleia que eles compram de prateleira, a minha não é igual à de prateleira, entendeu? Sim. É essa pegada que eu quero que entenda. Eu tive uma das meninas há pouco tempo que comprou comigo, que ela, não, eu não gosto de geleia, eu não gosto, não gosto. E todo mundo foi provando perto dela. E ela foi Uhum. contagiada, vamos colocar assim, né? Contagiada por aquilo. Nossa, mas é muito gostosa, é muito gostosa, é muito gostosa. E ela experimentou, que ela não queria experimentar, estava resistente. Demorou umas 2 horas para ela experimentar. Ela experimentou. Quando ela experimentou, ela, meu Deus, que isso? Agora eu não sei qual que eu levo. Aí eu virei, aí vamos começar. Começa com uma, depois vai passar para outra, depois para outra. Até para você saber qual que você mais gosta. Que eu não sou do tipo, compra tudo de uma vez. Não, vai comprando, vai experimentando, É, vai vivendo cada sabor, né? Porque tem um que vai combinar com uma coisa, outro com outra coisa. Não adianta você ter 5 geleias abertas e não consumi-las. É importante que você consuma. Tenha vontade de consumir, né? verdade. Minha querida, estamos encerrando. Ah, que pena. Passa Foi um prazer rápido, estar com você. passa rápido. Passou muito rápido mesmo, muito gostosa. Uma live muito tranquila, muito leve. O que você tem a dizer para aquelas pessoas que querem começar agora empreendendo, tem uma ideia, tem um sonho? O que você tem a dizer para elas? Primeiro,
se abasteça de pessoas ao seu lado que te impulsione. Não pessoas que te botem para baixo, que desvalorizem seu produto. Primeira coisa, esse esse meio é muito importante, porque ele vai te ajudar a olhar pontos positivos que às vezes a gente boicota. A gente se joga para baixo. Então, assim, acredita em você, acredita no seu potencial e tenha pessoas ao seu lado que acreditem em você, às vezes até mais do que você mesmo acredita. Porque é importante ter gente que te impulsiona. Ah, eu posso caminhar sozinha, ser impulsionada sozinha? Com certeza pode. Mas quando você tem alguém do teu lado te ajudando, te apoiando, te impulsionando, com certeza fica mais leve, fica mais gostoso, fica mais divertido. Porque empreender não tem que ser pesado. Empreender tem que ser leve. Empreender tem que ser bonito, tem que ser gostoso de fazer acontecer. É desse nível, ó. As Roses mandando, é uma ajudando a outra, é isso. É uma ajudando a outra. Quando eu tô num evento e as meninas estão, elas vêm aqui, fala, ó, apresenta uma outra. Então, elas impulsionam, nos impulsionam, eu impulsiono também. A ideia é que a gente dê as mãos e faça essa caminhada juntas. Porque é muito melhor quando a gente tem gente que a gente conhece do nosso lado e que apoia a gente. Isso mesmo, perfeito, Não perfeito. desista, olha o teu potencial, escreve, olha, se planeja, se organiza. Ah, um pano fora do lugar, uma toalha fora do lugar. Deixa, foca no teu negócio também. Tem, tem pratos que às vezes não dá para segurar todos. Tem os mais importantes, são prioridades. Mas tem pratos que a gente vai deixar cair alguma vez. E eu hoje encaro, para mim, tá tudo bem. Tem que estar tudo bem, entendeu? É isso. É isso aí. Muito bom, Eduardo botou aqui, parabéns. Muito obrigada, Eduardo Obrigada. Antônio. Gratidão às Roses, a Sheila, a Carmen, Denise, todos que participaram aqui, as delícias que disse eu quero. A geleia do Dia dos Namorados está lindíssima. Eu vou guardar a minha. Quando estiver pronta, eu vou pegar. Tenho certeza, eu já amo de paixão, viu? Foi um prazer, minha querida, Obrigada. te conhecer. Seja muito bem-vinda cada vez mais ao nosso Instagram. É de coração. Estamos aqui ajudando umas às outras. Foi como as Roses colocaram, né? Desse Estamos jeito. ajudando umas às outras. É, aqui, ó, a Miriam. Miriam, minha amiga, saudades! É desse jeito, ó. Ficar ao lado de quem toma, isso mesmo. Por isso que nós estamos fazendo lives como essas, somando na vida nós três. Fala, meu amor. Uma coisa que eu quero dizer pra gente encerrar, e eu acho que é o que me leva, tá? Não é fácil, mas é possível. É super Isso possível. aí. Muito bom mesmo. Queridos, muito obrigada. Até a próxima live. Glaucio, ó, primeira live de muitas, ó, estão dizendo aqui as rosas. Isso aí, Tomara, isso aí, tomara. vamos voando, 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 isso aí. Vem que Olha, gente, vem. muito obrigada. Um beijo para vocês e até breve, viu? Um Tchau, tchau. beijinho.